Finanças. Como organizar? No vídeo de hoje eu vou explicar para você como que se organiza na parte de finanças. Antes disso eu quero fazer uma correção que no vídeo de ontem, não sei qual que é a ordem que você está vendo, mas o vídeo que está escrito imposto de renda, como se organizar, eu falei logo no começo do vídeo que eu fazia aquilo todos os meses. Na realidade não são todos os meses, são todos os anos. Então lá naquele vídeo eu expliquei como você se organiza, eu trato o imposto de renda como um projeto complexo e eu tenho coisas desse projeto em 3 ferramentas. Eu tenho no Notas, quando eu anoto, eu tenho, na realidade são 4 ferramentas. Eu falei no vídeo de ontem só 3, mas são 4. Eu recebo e-mail de bancos para fazer declaração de imposto de renda, então eu tenho ele no e-mail. Eu tenho ele no Google Drive com um documento de abertura, material de referência desse projeto, e eu tenho ele também no Dropbox. E constantemente eu estou alimentando esse documento do Dropbox e essa pasta também no Dropbox com o processamento diário. Então eu vou lá e anoto o que eu tenho para fazer e no outro dia, quando eu processar, eu alimento esse projeto. Mas a ideia do vídeo de hoje não é essa. A ideia do vídeo de hoje é eu passar para vocês como que eu me organizo financeiramente, na parte de dinheiro, realmente, propriamente dito. Como que funciona? Eu pego uma planilha no Google Drive, eu faço uma planilha no Google Drive, compartilho isso com a minha esposa, ela participa disso comigo, e nós tivemos um apoio assim desde o começo, desde quando nós começamos a namorar, e depois, na minha lua de mel, eu li um livro que chama Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E nesse livro ele explicou mais ou menos como se organiza. E o mínimo que eu entendi nesse livro é que você tem que ter uma planilha. Então eu fui lá, fiz uma planilha, eu faço essa planilha no Google Drive, porque de qualquer lugar que eu tiver eu consigo acessar. Se eu estiver em Goiânia eu acesso, se eu estiver em São Paulo eu acesso, viajando, qualquer lugar que eu tiver eu acesso, desde que tenha um ponto na internet. Então hoje tudo que eu posso fazer em ferramentas online, eu faço em ferramentas online. Eu procuro não deixar isso no meu computador, porque o meu computador fica isolado. Se um dia eu preciso de acessar isso, eu não consigo. E toda a fórmula do tempo é baseada em ferramentas livres e ferramentas online, ferramentas que estão na nuvem. E o bacana é que dá para você trabalhar também colaborativamente. Eu consigo trabalhar em um lugar e minha esposa estando em outro, ou qualquer outro documento que eu tiver. Eu tenho algum sócio e eu posso trabalhar aqui em casa e esse sócio meu está trabalhando em outro lugar da cidade, ou até em outro lugar do país. Eu já fiz reuniões, por exemplo, que eu não estava fisicamente na mesma cidade que a outra pessoa. Desde que você tem uma internet, você consegue acessar aqueles documentos. Então a ideia de você ter um controle financeiro é exatamente essa. Faça uma planilha no Google Drive, e aí nessa planilha, o primeiro passo que você tem que dar é saber quanto você ganha e saber quanto você gasta. Então você vai anotar ali tudo tudo que você gasta. Tem os gastos que são fixos, aluguel, IPVA, seguro de carro, água, luz, essas coisas elas são gastos fixos. Então eu coloco ele para a parte de cima da planilha. Depois eu coloco os gastos que são variáveis, aí cada um tem o seu gasto variável aí. Por exemplo, o cartão aqui em casa ele varia muito, não é todo mês que ele tem o mesmo valor. Então isso são gastos variáveis. E depois você coloca, uma sugestão que eu dou, que nós aprendemos, na realidade eu mudei a planilha esse ano, depois de 5 anos já usando ela, é que você coloque os valores para cima, coloca ele nas primeiras linhas, porque você colocando isso nas primeiras linhas, você pode aumentar as linhas para baixo, o tanto que você precisar. E também coloque as saídas como negativo e as entradas como positivo. Então se você tem 2, 3 entradas, você coloca na primeira linha, primeira entrada, segunda entrada, terceira entrada. Depois você coloca uma linha do total, que o total nada mais é do que o somatório do que você teve de saídas, do que você teve de gastos, né, junto com o que você teve de entradas. E é bacana que você coloque as saídas como negativo, porque quando você coloca como negativo, existe uma facilidade que tem na planilha que quando você seleciona aquela célula com o mouse, ele faz a conta automática para você no Google Drive. Então fica mais fácil você achar erro na planilha e calcular coisas que não estão previstas na planilha. Então a ideia é, coloca linha 1, entrada 1, linha 2, entrada 2, linha 3, entrada 3. Na linha 4 você coloca o total e aí você faz uma fórmula ali para somar tudo o que tem nos seus gastos, que você tem que dar a entrada como negativo e dar o resultado nessa célula. E aí você coloca cada coluna um mês. Você coloca a primeira coluna descrevendo o que você está gastando, põe lá supermercado, IPVA, mecânica do carro, aluguel, financiamento, o que seja. Na segunda coluna você já começa com janeiro, fevereiro,
E aí, depois de dezembro, você coloca uma última coluna com o somatório de tudo que você gastou no ano, na realidade. Então, lá dá para você ter uma noção muito boa de onde você pode economizar e qual é a noção que você tem de quanto você gasta por ano. Às vezes você gastando 100, 200 reais por mês não é muita coisa, mas acumulando ao longo de um ano é bastante coisa e isso dá uma visão bem ampla do que você está gastando ou não. E é isso aí, a planilha basicamente é essa, ela é feita em colunas de janeiro a dezembro, depois de dezembro tem uma coluna do somatório dos gastos e dos ganhos anuais, e a primeira coluna da esquerda é onde você coloca a descrição do que você está gastando e a descrição do que você está ganhando. A ideia do vídeo de hoje é essa, você se organizar um pouco mais nessa parte financeira. Se tiver alguma dúvida, coloque um comentário, me mande um e-mail que a gente vai discutindo sobre isso aí. Eu tenho até modelo dessas planilhas. Mas é isso aí, não esqueça de qualificar o vídeo se você gostou, se você não gostou. E se você gostou mais ainda, se inscreva no canal que nós nos vemos num próximo vídeo.